Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comidas para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mistério que vão. É importante lembrar aqui que quando fala mister, não é mister, hein? Por favor, às vezes eu vejo alguém lendo a Bíblia e fala assim: não é mister que vão. Mister é em inglês, é senhor em inglês. Não é mister que vão, dai-lhes de comer, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. Agora, uma característica interessante desses pães, eu acho que tem em outra passagem, não sei se é a mesma multiplicação dos pães. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. João 6:9. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, e para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aqui, essa passagem é muito rica, né? Ela tem elementos que as outras não têm. É claro que as outras também são riquíssimas, mas eu queria aqui chamar a atenção para a nossa parte naquilo que o Senhor faz aqui nesse mundo, nos seus atos de misericórdia. Porque ele veio primeiro para saciar a fome espiritual do seu povo, mas ele não deixava de saciar também a fome material. Ele saciava também a fome material, porque ele, sendo o Messias que estava prometido, profetizado que viria, ele tinha que ter os atributos do Messias, e o Messias, um dos atributos do Messias era fazer com que não houvesse mais fome na terra, não houvesse mais doença na terra. Ele vai consumar isso no reino, né, no seu reino milenial, quando, evidentemente, vai haver abundância de tudo. Agora, para ele fazer isso aqui, ele usa do que é fraco, do que é pequeno, do que é desprezível. Ele não usa de um exército de caminhões para trazer pão. Não, ele vê que tem um menino. Os discípulos até, aliás, veem isso, né? Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então imagine esse menino, ele deve ter saído com esses pãezinhos na sua sacola para o almoço, janta e café da manhã, talvez. Ele estava ou levando para alguém. Mas ele se dispõe a entregar o pouco que ele tem nas mãos do Senhor. E se nós soubéssemos o valor que tem entregarmos aquilo que nós temos, mesmo que seja pouco. Eu não tenho como ajudar, eu não tenho. Você deve ter de alguma maneira, você pode fazer alguma coisa de alguma maneira, e o Senhor vai ficar prazeroso com isso e vai multiplicar. Em cima disso ele vai multiplicar. Muitas vezes um folheto evangelístico dado para alguém, aquilo multiplica tremendamente, né? Uma pessoa se converte e outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa. Isso vai chegando longe. Muitas vezes o ato de bondade, de misericórdia, feito com uma pessoa passando necessidade, se multiplica também. Nós nunca saberemos quando nós hospedamos anjos. Porque isso é o que fala lá em Hebreus. Alguns, sem saber, hospedaram anjos. Isso ele faz aquela referência à família de Ló, não é? Em Sodoma. Eles não sabiam que estavam hospedando anjos. Então,
tudo que nós fazemos para o Senhor, não importa o tamanho, a quantidade, o volume, é feito para o Senhor, Ele é quem vai multiplicar. Ele é quem vai dar a partida no milagre. E ele faz isso aqui com 5 pãezinhos de cevada, 2 peixinhos, que não alimentariam, mas nenhuma família ali naquele gramado lá, né? Que é isso para tantos? Os discípulos perguntam. Aí o Senhor fala, manda os homens se assentarem. E havia muita relva naquele lugar. Por que o Evangelho faz questão de dizer que havia muita relva naquele lugar? Para mostrar que todos estariam confortavelmente sentados. Não havia muito pedregulho naquele lugar, muita pedra pontuda, porque aí era difícil sentar. Havia muita relva, um lugar aprazível, um lugar, a relva nos fala também de alimento, né? Porque os animais se alimentam da relva, do campo. Deitar-me faz em pastos verdejantes, nos lembra o Salmo 23. E é assim que o Senhor faz quando Ele manda assentar esses homens, em muita relva, em um pasto verdejante. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Agora pega esses 5.000 homens, bota aí, no mínimo 3 filhos para cada um e uma esposa. Então são 5 vezes 5, 25.000. Não é? Será que eu fiz a conta certa? Eu faltava muito na aula de geografia. Mandar assentar os homens. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, agora repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes quanto eles queriam. E o Senhor é alguém tão maravilhoso que Ele não apenas quis usar aquela pequena contribuição do menino, do rapazinho, como Ele quer usar também os discípulos. Ele não reparte os pães e entrega para a multidão. Não. Ele entrega para os discípulos. E os discípulos, então, entregam para a multidão. O que é isso, senão o trabalho ministerial? Aqueles que levam a palavra, aqueles que recebem do Senhor a palavra para compartilhar essa palavra com outras pessoas, para levar esse alimento até outras pessoas. Mas aqui tem um ponto, é que havendo dado graças, como é importante nós darmos graças na hora de comermos. Muita gente negligencia isso. Eu me lembro de um irmão que foi visitar uma vez um irmão, né, que estava interessado em reunir e foi convidado a almoçar. Aí a família toda sentou na mesa e já começaram a comer. Aí ele perguntou, aquilo vocês não dão graças, não? Aí o irmão falou assim, não, isso é as denominações que fazem isso. Como assim? Então tudo que, se as denominações fazem, então não faz mais, porque também não, porque as denominações fazem, então não vai fazer também. A ideia é totalmente, né, distorcida da coisa. Tem até uma historinha que é interessante do sitiante que estava na cidade, entrou num restaurantezinho lá de comercial. Aí ele sentou, né, e na mesa ao lado já tinha um cara todo importante, só olhando o sitiante, o caipira. Aí o caipira pegou, abaixou a cabeça e deu graças pela comida, né? Aí o vizinho da mesa ao lado falou, caipira, lá no sítio todo mundo dá graças assim, todo mundo ora antes de comer que nem você? Não, doutor, lá não. Não dá, não é assim, não, lá não. Eu, por exemplo, eu nunca vi a minha galinha Filomena agradecendo pelo milho que eu jogo para ela comer. Nunca vi a minha vaca Mimosa de joelhos agradecendo pelo capim. O porco também nunca agradece. Ele vai fuçar logo a lavagem que eu jogo lá no chiqueiro dele. Mas lá no meu sítio, todo ser humano dá graça, sim, pelo alimento que Deus dá. Então é muito importante entender que nós não somos animais. Nós não recebemos a comida assim do nada. Ela vem das mãos de Deus. Deus nos alimenta. Deus provê. Ah, não, mas é o meu trabalho. Aí quem deu o seu trabalho? Porque se você estivesse numa cama, impossibilidade de trabalhar, como é que ia fazer? De onde viria a comida, né? Então nós temos que dar graça todas as vezes que vamos comer.
dar graças, ensinarmos nossos filhos a darmos graças. Aqui em casa somos só eu e o Pedro, né? E é interessante que ele aprendeu, desde pequenininho ele aprendeu que tem que dar graças. Então, antes de comer, põe a mãozinha assim, nem sabe o que está acontecendo, a cabeça dele não entende as coisas, né? Mas ele põe a mão assim. E aí a gente dá a comida dele, né? Depois de agradecer. Mas é interessante que às vezes eu estou demorando para preparar o prato dele e ele já está sentado na mesa há um tempo, esperando já com o babador aqui pendurado, tá olhando, só esperando. E aí eu estou demorando, de repente eu vejo ele faz assim, ó. Ele descobriu que quando faz assim e faz a comida vem. Então para ele, infalível. Ele tem mais fé do que muita gente, né? Que fica achando que a comida simplesmente não aparece, ou aparece no fornecedor. Não, ele sabe que é a comida que vem. Então, o importante é isso, dar graças e reconhecer toda essa maneira do Senhor de ser, de buscar que eles se assentassem num lugar de relva, num lugar confortável, um lugar macio, não era para sentar em cima de qualquer pedra. Ele também dar graças, repartiu o pão, não diretamente ao povo, mas pelos discípulos, para valorizar também o trabalho que os discípulos estavam fazendo, de ministrar para as pessoas. Eles levavam a palavra, mas eles tinham que entender que eles também podiam levar o pão e o peixe, né? E também que maravilhoso que tudo começa porque um rapazinho tinha lá na lancheira dele um lanchinho que ele estava levando e ele disponibilizou isso com o Senhor. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.